Oi, pessoal, professora Kátia Zanvettor, para a turma de Histórias da Mídia. Então, vamos lá dar continuidade aos nossos estudos da evolução dos meios de comunicação. E hoje, especificamente, a gente vai trabalhar com o rádio, a história do rádio. Como vocês sabem, a gente está lendo o texto Rádio Memória, da Isabel Spagnolo, e é com base nele que eu vou construir essa aula. Lembrando, claro, que o mais importante sempre de um estudo dos veículos de comunicação não é exatamente a sua data. A data a gente pode recuperar depois, pode rever, mas o mais importante é entender o quanto esse veículo de comunicação impactou na sociedade contemporânea e no caso do rádio impacta até hoje, né? Então vamos lá, sem mais conversas, vamos para a nossa aula. Então, a história do rádio, do telégrafo ao tambor tribal. Né? Esse tambor, essa ideia de tambor tribal é uma referência a uma fala do McLuhan, né? Que ele se refere ao rádio como essa ideia de algo que está associada a um som sendo emitido para toda a tribo. Né? A gente sabe que o rádio ele é o desenvolvimento de uma tecnologia que surge principalmente a partir do século XIX, impulsionado pelo desenvolvimento da sociedade industrial. Então, a Revolução Industrial foi muito importante para o desenvolvimento do rádio, mas os seus estudos eles têm direta relação com a própria história da telegrafia. Então, a gente remete, né, ao ano de 1791, quando a telegrafia foi inventada. Mas aí ainda se tinha esse desejo de você propagar por longas distâncias informações, né? Como fazer propagar essas longas distâncias sem a necessidade de fios e de equipamentos físicos, né, para propagar. Então, essa descoberta e essa perspectiva só foi possível graças às pesquisas do físico Maxwell, muito conhecido na história da rádio, e ele vai demonstrar a importância, né, e uma provável existência de ondas de rádios eletromagnéticas, mas é o Hertz que vai, de fato, descobrir que essas ondas eletromagnéticas existem, né? Então ele vai dar continuidade às pesquisas do Maxwell, mas e de fato vai conseguir provar que existe essa possibilidade de partículas de ondas eletromagnéticas serem propagadas pelo ar. Tá? Isso vai ser fundamental para o processo de industrialização da rádio. Então, depois o Marconi ficou conhecido em 1896, ele ficou conhecido por pegar essas pesquisas mais básicas feitas e desenvolvidas por esses dois físicos e aplicá-las, né, em sistemas de telegrafia sem fio. Né? Então, os experimentos deles, os primeiros experimentos, estão mais relacionados a como fazer código Morse, telegrafia de uma forma que não se precise do uso de fios, dessa forma utilizando as ondas eletromagnéticas como sistema de emissão de mensagens. Tá? Então, os primeiros resultados dessa pesquisa eles vão ser fundamentais para sistemas de comunicação, vejam só, em meios de transporte. Então, os navios serão os primeiros beneficiados desses sistemas de rádios em que as pessoas passam a conseguir se comunicar por código Morse, enfim, mas emitindo essas ondas de rádio para outros, né, essas mensagens e essas ondas para os portos, enfim. Então, o próprio Marconi, ele desenvolve uma série de sistemas em que ele vai colocar nas praias, né, as antenas de recepção dessas ondas de rádio, ele vai colocar nas praias para garantir que
que as pessoas recebessem essa mensagem. Tem várias histórias, no livro ele traz a história do Titanic, né? A autora traz a história do Titanic, que o próprio momento do naufrágio do Titanic, ele foi acompanhado graças a um sistema de rádio que ainda era incipiente, mas conseguiu passar as informações ao vivo. Mas tem algumas outras histórias. Teria acontecido um naufrágio antes do Titanic, em 1907, em que mais de 70 pessoas teriam sido salvas graças a esse processo de transmissão via rádio, né? Então, o Marconi faz esse processo de colocar antenas de rádio em torno das costas, né, dos principais países ali, né? Bom, ele foi conhecido por um longo tempo como sendo o inventor da rádio, né? Mas ele depois esse título foi contestado por um americano, Nikola Tesla, que teria reivindicado a patente, né, do rádio. E considerando que o próprio Marconi usou equipamentos do Tesla na empresa dele, então acabou que o próprio governo americano teria dado esse título, digamos assim, de inventor do rádio para o Tesla, né? Mas isso é uma longa discussão, né? Considerando as próprias pesquisas que o Marconi teria feito. Depois ele contribuiu bastante, por exemplo, com o uso militar, né? Então a empresa do Guglielmo Marconi contribui muito para o uso militar, e o rádio vai ser usado, né, na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, principalmente como veículo de comunicação, de envio de informação, quase sempre criptografada, né, usando um código para a comunicação entre as tropas. Tá? Então, esse uso militar também foi bem conhecido. E aí você tem aquilo que a gente chama da era do rádio, né? Em 1919, por exemplo, começam e se intensificam as atividades comerciais do rádio, né? Então, começa a se criar aquilo que a gente chama de linguagem radiofônica, né? Que é essa ideia de que você está o tempo todo tendo que fazer conexões do que o rádio está te falando com a realidade social. Então, a linguagem do rádio é uma linguagem que apela para as imagens individualizadas dos sujeitos que estão ouvindo. Talvez por isso o rádio tenha sido um grande sucesso, né? Muito forte no seu início e muito forte até hoje, porque ele permite essa individualização do processo de interpretação das notícias, tá? Você tem um fator emocional muito forte. No livro ela conta bastante sobre o uso desse fator emocional nas guerras, inclusive, no pensamento nazista, na forma como a propaganda nazista vai se utilizar desses elementos, né? Ela fala também de um evento simbólico que a gente já discutiu, que é a transmissão da Guerra dos Mundos, né? Esse talvez seja o efeito mais emblemático que remonta ao rádio, né? Que um radialista, Orson Welles, ele teria feito uma adaptação do livro do Wells, A Guerra dos Mundos, e apresentado essa adaptação como se fosse uma narrativa jornalística, né? Usando especialistas, usando depoimentos, e isso gerou uma comoção generalizada nas pessoas que estavam ouvindo essa narrativa. Então, a partir disso, desse acontecimento, se discute ao longo da história do rádio o impacto e o efeito que a narrativa radiofônica tem nas pessoas.
né? Uma coisa muito importante no Brasil foi a própria ideia de pesquisa de rádio, ela já acontecia, né? Então você tem um célebre pesquisador que também era padre, o Roberto Landel de Moura. Ele depois ficou radicado nos Estados Unidos e fez bastantes contribuições para a área de comunicação, para a ciência, para a pesquisa, mas ele começa seus experimentos no Brasil, né? E o primeiro discurso, a primeira transmissão oficial do país é o discurso do presidente Epitácio Pessoa, num evento, e esse discurso vai marcar então a primeira transmissão. Então, em 1923, você tem a fundação da Rádio Tupi, né, da Rádio Sociedade Brasileira, desculpa, e aí você tem aquilo que a gente até hoje chama de Rádio Sociedade, Rádio Clube, que é essa ideia de que as pessoas elas faziam assinaturas da rádio, elas ficavam sócia da rádio, então elas meio que pagavam, né, para a rádio acontecer. Lembrando que nessa época a gente não tem ainda regulamentado esse modelo de propaganda, tá? Esse modelo de propaganda é um pouco posterior a esse período. Em 1935, então, a gente tem a célebre Rádio Tupi, fundada pelo Assis Chateaubriand, que construiu um império de comunicação a partir disso. Então, a partir de 1935, você também começa a ter essa linguagem mais jornalística, também as rádios novelas, né, que ficaram muito conhecidas, e todo um processo de produção que começa a acontecer dentro das empresas de rádio. Tá? A rádio, então, nesse período, ela começa a ser um produto comercial, né? Mas você também tem, claro, a relação já de rádio e censura, você tem, né, o que a gente chama da Era Vargas e o controle da mídia, então você tem a censura acontecendo, né? E muitas coisas que não poderiam ser faladas, o governo começa a controlar e a cercear, né? A gente tem também o início nesse período do Estado Novo, né? A criação de um departamento de imprensa e propaganda, em que as emissoras de rádio elas tinham que diariamente enviar o que elas iam tratar e como que elas iam qual abordagem elas iam dar para esses trabalhos. Além disso, surge nesse período também a Voz do Brasil, né, que é aquela fala, Hora do Brasil, né, hoje é conhecida como Voz do Brasil, mas ela funcionava como um institucional, o que não muda muito até hoje, né? Você tem um institucional, um jornalismo meio que chapa branca para dizer o que está acontecendo no governo. É claro que nos dias de hoje esse processo se profissionalizou, né? Você tem essa complexidade dos poderes, dos diferentes poderes terem possibilidade de fazer programas e projetos, mas você ainda tem esse ranço, né, de jornalismo chapa branca na Voz do Brasil. Nesse período também da Era Vargas, a partir de 30, 35, você também tem o desenvolvimento da publicidade, certo? E posteriormente vem o impacto da televisão, né? Então se discute muito. Eu acho que a publicidade é uma questão importante, porque o próprio governo que começa a censurar a mídia também é um governo que estrutura os meios de comunicação para que eles se tornem indústrias lucrativas, né? Ganhem dinheiro com isso, e toda a indústria econômica que está envolvida nesse processo, né? Então é importante a gente pensar também sobre isso, porque a regulamentação da propaganda nos meios de comunicação é algo ainda muito polêmico no Brasil, né? Então, a gente sabe muito bem que quem paga a banda escolhe a música, e a gente tem ainda uma dependência muito grande dos meios de comunicação nas propagandas institucionais do governo, tá?
Por fim, você tem o surgimento da televisão tupi, né, que vai impactar, e apesar de ter sido uma continuidade, então a Rádio Tupi também, né, vira uma televisão tupi, você tem uma continuidade na própria indústria, mas você também tem um impacto muito grande para a mídia rádio, né? Até hoje a rádio sofre esse impacto e é o mesmo impacto que a rádio sofreu com a chegada da televisão, é o que a gente está assistindo hoje, que a televisão sofre com a chegada das redes sociais e da internet com mais força. Tá bom, pessoal? Então era mais ou menos isso que eu gostaria de destacar dessa etapa. Acho que a gente pode discutir um pouco mais lá no fórum. Se vocês tiverem dúvidas, a gente conversa mais um pouco. Muito obrigada por assistir. Até a próxima.